professor, tudo bem? Vou fazer a apresentação do meu seminário de coriza infecciosa das galinhas. Espero que o senhor goste. Bom, a coriza ela é uma secreção que se forma nas vias nasais e ela é uma inflamação. Então, o agente da coriza infecciosa ela foi primeiramente relatada na Holanda e nos Estados Unidos no ano de 1932. E durante as últimas 3 décadas, a partir de alguns trabalhos, muitos aspectos da coriza infecciosa foi estudado no mundo e por muitos investigadores. Algumas galinhas foram estudadas e relatadas em Israel, nos Estados Unidos, no Japão e na Alemanha. No Brasil, a coriza infecciosa ela tem sido muito frequente, porque os sintomas são bastante típicos da doença, né? Então, ela é facilmente reconhecida e só que o agente etiológico dela não tinha sido estudado ainda. E então, a gente estava meio cru a respeito dessa doença, né? E é uma das doenças mais importantes que tem na avicultura hoje. E então, porque ela tem muita influência na economia. Mas daqui a pouco eu já vou falar a respeito da economia e a gente conversa mais sobre isso. A coriza infecciosa ela é uma doença respiratória aguda ou crônica, é causada por uma bactéria, principalmente no sistema respiratório superior de frangas, de recria, e além de poedeiras e reprodutoras também. Ela se caracteriza pela presença de secreção nasal, inchaço dos seios infraorbitais, conjuntivite e secreção nasal. Embora ela não tenha uma mortalidade elevada, tem umas perdas decorrentes da doença que está focada na refugagem da redução de produção de ovos, né? Isso sinaliza uma grande perda à avicultura de postura. Nas aves que não são tratadas ou não são vacinadas, o surto tende a ser mais grave e prolongado, né? Ampliando assim a possibilidade de maiores complicações. Algumas espécies, tipo peru, pato e pombo, elas demonstram ser refratárias ao vírus. Sobre a distribuição, é uma doença de distribuição mundial e ela prefere as regiões de clima temperados e tropicais. Ela está presente nas criações de fundo de quintal, em aves exóticas e industriais, e o seu surgimento é mais comum em lugares úmidos, sujeitos a correntes de ventos frios, principalmente no inverno. E também pode estar presente em abrigos e instalações mal construídas. Sobre a importância econômica que a gente tinha comentado um pouco antes, o impacto econômico da coriza infecciosa em frangos de corte, ela se deve principalmente às condenações dos abatedouros, né? Então, porque quando tem um comprometimento sistêmico ou envolvimento extensivo das carcaças de aves, elas são condenadas totalmente. Mas, se elas estiverem afetadas parcialmente só, condena apenas os tecidos envolvidos na lesão. As vísceras, elas são descartadas em 100% dos casos. Portanto, muitas das vezes, o problema é diagnosticado somente nas plantas de abate. Então, para evitar mais perdas econômicas, né?
E nesse caso, então, ele sugere que é obrigatório que os técnicos das empresas tenham um bom conhecimento epidemiológico da região onde as granjas estão e também uma base teórica de como as diversas doenças e de seus agentes causadores, certo? A coriza é uma doença que merece destaque, porque ela gera 40%, porque ela gera queda, né, de 40% no desempenho geral dos lotes, principalmente de poedeiras, causando aí sérios prejuízos econômicos. A coriza infecciosa é uma doença bacteriana e é altamente contagiosa, causada pela bactéria Avibacterium paragnário, que possui um caráter agudo, subagudo ou crônico e acomete principalmente o trato respiratório superior das aves, né? Ela é da família da Avibacterium paragnário, da família Pasteurelacea, e ela tem um bacilo curto, né, gram-negativo, ela é imóvel e tem tendência a pleomorfismo, certo? Ela não forma esporos, mas pode ser encapsulado, né? Não tem tempo de idade para galinhas pegar essa doença, pode ser qualquer raça ou idade. E ela atinge mais aves de fundo de quintal, onde não tem muito cuidado e nem muita higiene com as aves que estão na postura, certo? Em relação à patologia, ela se firma ali, ó, na região ciliada da traqueia, porque o local favorito de desenvolvimento é na traqueia, né? E tem algumas sujidades do cílio da traqueia de outras áreas do sistema respiratório que consegue liberar muco, né? E outras substâncias. Mas ela vai conseguir liberar substância que vai conseguir aderir e causar todo o dano e toda a multiplicação que a bactéria necessita. Normalmente, essa pasteurela ela dá início ao desenvolvimento das lesões e muitas vezes os sinais clínicos também após a 20ª hora pós-inoculação intranasal. Então, ela entra pela mucosa respiratória superior e começa a proliferação ali. Ou seja, ela aumenta a quantidade de bactérias presentes para iniciar a lesão. Isso se dá em torno de 24 horas. Tá? Ela causa edema e hiperemia, porque ela se liga e são ciliadas que causam lesão, além de infiltração entre heterófilos na lâmina própria da membrana, certo? Ela pode evoluir para uma hiperplasia, desintegração e descamação da região da traqueia e também dos epitélios das cavidades, principalmente nasal, dos seios nasal e traqueal. A multiplicação e início de sinal clínico é bem rápido. No entanto, a gente fala que o pico de severidade em relação ao sinal clínico e lesão está entre o 7º e o 10º dia pós-infecção. A redução e a separação, que vai começar a fazer o declínio, está no 14º ao 21º dia pós-infecção. A transmissão ocorre por meio de aerossol, principalmente por contato direto entre as aves doentes, por mosca,
contato das aves com fômites ou pela ração e água contaminada. Sendo que as aves infectadas de forma crônica e mesmo as portadoras que não apresentam sintomas são importantes disseminadoras da bactéria, né? A transmissão ocorre normalmente das aves de idade mais velha para as mais jovens. E quando há a criação de múltiplas idades em um mesmo local, é muito comum o seu surgimento, né? Em lugares úmidos, como eu já havia falado, que também tem sujeito a correntes de ventos frios. Porque ela é uma enfermidade bacteriana muito contagiosa, né? Como eu já tinha falado. Então, ela tem capacidade de implicar negativamente e, como eu já falei, os sinais clínicos, elas têm a descomplicada e a complicada, né? Algumas delas são anorexia, espirro, tosse, dificuldade na respiração, congestão das vias respiratórias, descarga nasal serosa, que rapidamente se torna purulenta, edema na face e nas barbelas, perda de peso, morbidade alta e a mortalidade é variável. Dentre as manifestações clínicas descomplicadas, tem algumas dessas que eu falei. Por exemplo, a infecção catarral, edema dos seios, conjuntivite, barbela inchada, queda de postura. Já na manifestação clínica complicada, ela é uma manifestação, ela é mais frequente, ela tem introdução de diferentes agentes infecciosos e fica com cheiro de rato ali, certo? Nessa primeira imagem aí, a gente pode ver que está um pouco inchado, que é devido às toxinas que são liberadas. E essas toxinas causam lesão na mucosa, descamação e o aparecimento dos sinais clínicos, né? Na segunda imagem, a gente pode ver um aumento moderado do seu paranasal e a conjuntiva está avermelhada e também edemaciada, né? E com fibrina, caracterizando a doença na fase aguda a subaguda já. Nessas terceiras imagens aí, a gente pode ver que a sinusite crônica já está acentuada, tem um aumento intenso do seu paranasal unilateral. A lesão é fortemente indicativa de infecção crônica pela coriza. Tem uma sinusite crônica acentuada e há um aumento intenso do seio paranasal direito e esquerdo, o qual adquire uma aparência sacular, né? Possivelmente de múltiplas bactérias que estão secundariamente associadas à lesão, devido ao acúmulo intenso de exudato que tem aí, certo? É fundamental para um diagnóstico preciso o histórico como um todo, né? Apenas os sinais clínicos não servem como fator definitivo, eles são apenas sugestivos. Então, uma boa anamnese, em conjunto com os sinais clínicos, para ver se não tem nenhuma outra doença associada, a gente precisa até analisar a ocorrência epidemiológica anterior da doença no aviário, né? Ou até mesmo na região. E por fim, não menos importante, é o envio de amostras para o laboratório, a fim de confirmar o diagnóstico definitivo que se dá através do isolamento da bactéria. O diagnóstico da coriza ela é relativamente fácil, quando a apresentação é clássica e não se complica com agentes causais de outras doenças, mas que é muito importante o envio de amostras para o laboratório, a fim de confirmar o diagnóstico e definir com certeza, né, o grupo serológico atuante, e inclusive conservar estirpes que eventualmente possam ser usadas em vacinas adaptadas à região geográfica afetada.
O diagnóstico laboratorial, ele é baseado em procedimentos de necrópsia. Então, de necrópsia, de exame histopatológico e também de cultura antibiograma. Na necrópsia, vista lesões como inflamação catarral fibrina, e existe também um acúmulo de exudato gasoso, bem acentuado, principalmente no saco conjuntival. Também há edema subcutâneo da face, das barbelas, e em alguns casos complicados ou crônicos é encontrado traqueite, aerossaculite e pneumonia, mas isso são em casos mais raros, certo? As alterações histológicas agudas incluem degeneração celular, com hiperplasia do epitélio, mucosa e glandular. A infiltração da lâmina própria por heterófilos polinucleares. Há também infiltração nodular ou difusa por células linfóides nos seios infraorbitários. A sinusite granulomatosa e heterofílica é observada na forma crônica, né? Em aves com o envolvimento do trato respiratório inferior. Foi observado broncopneumonia catarral aguda e necrose do epitélio dos brônquios, secundários e terciários. Nos sacos aéreos, a lesão é caracterizada por aerossaculite heterofílica e hiperplasia epitelial. Nessa imagem aí, a gente pode ver a histopatologia do seio paranasal da galinha mostrada na figura anterior e a necrose e perda do epitélio. Aí nessa cabecinha aí da seta de revestimento da mucosa do seio paranasal. O lúmen está preenchido por exudato, que é aí onde está a seta completa, hematoxilina e eosina. O método convencional definitivo para o diagnóstico de CI, como dito, é baseado no isolamento e caracterização da bioquímica da bactéria, né? Que é uma tarefa difícil e exigente, devido às demandas nutricionais e rígidas para o seu crescimento in vitro. Além de que é um organismo de crescimento lento e que pode ser subjugado por outra bactéria de crescimento mais rápido, além de ser inativado rapidamente fora do hospedeiro. A coleta de amostra para isolamento bacteriano é realizada a partir de amostras de muco sinusal e é recomendado o envio para o laboratório entre 3 e 5 cabeças que tenham sido selecionadas recentemente de aves com sinais agudos da doença e que não tenham recebido tratamento com antimicrobianos. É importante também que essas cabeças sejam enviadas congeladas e que permaneçam, nesse estado durante todo o seu transporte até o laboratório. O método mais adequado para o produto do esfregaço é feito sobre placas em meio nutritivos ou seletivos com antibióticos, que é sobre o meio de agar com sangue, de cavalo hemolizado, e que não necessita do agregado de estirpe, o qual o desenvolvimento bacteriano é mais abundante. Hoje em dia, a gente já tem o PCR, né? Que pode ser usado diretamente em suaves de seio infraorbital, é mais sensível, específica e mais rápida do que a cultura convencional.